Olá, sejam todos bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e hoje no Conta Pra Nós temos duas convidadas especiais, duas mulheres fortes, guerreiras, que acima de tudo vão mostrar para nós o que é ter fé, garra, atitude e mostrar como se vive, como se supera uma doença, como se supera e se vence o dia a dia na luta, como supera-se a vida entre tantos outros desafios. Mulheres fortes que, acima de tudo, levam mulheres fortes junto com elas. Seja bem-vinda, Edini, seja bem-vinda, Noi. Muito obrigada pela disponibilidade que vocês tiveram em vir ao nosso canal e contar para nós a sua história. Edini, conta para nós, como foi passar por toda essa experiência, sendo e continuando assim, essa pessoa fantástica que você é? Olá, então a minha luta começou no dia 16 de janeiro de 2020, quando eu senti uma dor forte e essa dor não passou. Aí eu fui para o hospital em São Miguel, em questão de 2 dias, então o médico já me diagnosticou com adenocarcinoma de ovário. A hora que eu recebi a notícia, eu já estava desconfiada porque o médico pediu para à noite ia ter familiares comigo. E aí eu chamei elas, então a gente já pensa, as enfermeiras vinham muito, começou a ter um carinho, uma dedicação, mudaram o quadro, colocando para estado grave. Aí quando o médico realmente falou que era um adenocarcinoma, assim, meu mundo caiu. Mas quando eu vi o desespero da minha família, eu pensei, não, eu tenho que ser forte, né? Na verdade, você passou a dar força. Aí eu pensei, não, eu vou vencer. Era um ano especial, meu filho estava acabando a medicina veterinária, então era um ano que nada podia dar errado, porque o dinheiro estava chegando ao fim, né? Ele estava chegando ao fim dos estudos, ia ter o TCC e de repente me acontece isso. Eu me pedi quantas vezes, eu vivi o suficiente? Não, eu não vivi, então não, pode que venha, o que é para vir, eu vou vencer. Eu prometi que eu não ia chorar, mas eu não consegui cumprir, né? Aí eu também descobri que mesmo os fortes choram, mesmo os fortes às vezes balançam, às vezes caem, mas é para cair, para ter mais força para se levantar. Só ali que é permitido cair, né? Então, até que veio o tipo de químio, porque cada doença tem sua químio, né? Então, parecia assim uma eternidade até que eu fiz a primeira químio, né? Primeira químio também, eu fui cercada de amigas, ainda foi bem na época que começou o coronavírus, então a minha irmã pôde ir junto, mas depois teve que ser tudo sozinha. Porque, deixa eu só fazer um gancho, que você também teve uma irmã que também teve um problema. Né? Ela tinha 3 tumores, ela teve que fazer 2 cirurgias. Né? A Vanise. A Vanise. E a gente estava todos com a força para ela, porque a gente sabia, nós tínhamos perdido o nosso cunhado, então ela já estava, né, passando por essa fase difícil sem o marido e esses tumores crescendo. Então nós estávamos preparados para cuidar dela, de repente né? E o meu não, porque ele não é meu, ele já foi. Era assim, a questão de 8 meses, ele tomou conta, né? Ele era agressivo. Quando você vê a frase agressivo e avançado, te dá um baque, né? Aí, quando comecei a fazer a quimio, eu sempre pensava, a quimio é vida, né? Não pensava, porque a quimio, ela combate a doença, mas ela também acaba com muita coisa boa dentro de você. As enfermeiras, por exemplo, só de manipular, elas perdem cabelo. Elas me falaram, se uma gotinha fosse ir na minha pele, ia dar ferida, e isso entra dentro da gente, né? Então, teve muitos períodos bem difíceis, mas eu pensava, porque está vencendo.
Então eu tinha programado um ciclo de 3 químios, eu sempre fazia 2 químio por vez. Então era a primeira a entrar e a última a sair lá na Unimed. Aí quando fiz os exames, ele não tinha regredido nada. E eu já estava... Quantas químios você já tinha feito? A químio, a gente coloca o catéter, né? É colocado o catéter. Eu já saí do hospital quando eu recebi o diagnóstico. Então eu fui uma privilegiada que já saí com o catéter, né? Então eu já estava prontinha para fazer as químio. Aí fui para o oncologista e ele programou um ciclo de 3 químios, que eram sempre 2, então 6 químio, cirurgia, outro ciclo. Só que como ele não regrediu, aí começou a preocupar, né? Aí eu tive que ir para outro ciclo e eles medem o tumor por CA, né? Células tumorais, o CA 125. Eu comecei com 700 e ele chegou aí a 3.080. Então eu tinha o oncologista clínico que fazia as químio e o oncologista cirurgião. Então o clínico queria que eu fosse para a cirurgia e o cirurgião dizia, não dá para ir, né? Então, não regredia, eles falavam que perdiam muitas noites de sono porque não estava dando certo. Isso me deu um desespero. Aí, no final da 6ª químio, então, as células tumorais baixaram e eles descobriram que ele se comportou de uma maneira diferente. Ele não diminuiu o tamanho, mas ele necroseou de dentro para fora, então ele jogou muita célula tumoral, por isso que clinicamente eu me sentia bem, mas os exames não mostravam isso. Aí que eu fui para a cirurgia, mas como essa taxa estava muito alta, eu precisava fazer um procedimento diferente, que ainda um protocolo, como eles chamam, que ainda não é aprovado pelo SUS e pelos planos de saúde, porque cada protocolo que entra, ele leva em média 10 anos para ser aprovado. Então, por isso eu precisei pedir ajuda, né? Deu aquele desespero, a gente tem vergonha de pedir ajuda, mas quando eu vi que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir sobreviver, eu poderia até a doença regredir, ficar um tempo sem químio, mas ele tinha atingido o peritônio e o líquido, então qualquer célulazinha que escapasse, eu ia voltar para as químio de novo e poderia atingir um órgão vital. Por enquanto ele estava em órgãos que eu consigo viver sem, né? Então, assim, foi muito pensado até que eu tive coragem de pedir ajuda, porque eu pensava, cada um vai ajudar um pouco, ninguém vai precisar passar dificuldade para me ajudar, e deu super certo. Porque essa campanha que a Edni está falando foi feita através do Facebook, de um vídeo que a Edni fez, né, e imediatamente, né, foi assim, todos pela Edni. Né? Foi uma campanha muito bonita, deu certo, a gente só tem a agradecer, né, Edni, a todas as pessoas que de uma ou de outra forma, né, ajudaram. E é que nem tu diz, a gente sente vergonha, porque é uma maneira de tu dizer assim, ó, não vou conseguir pagar o tratamento. Você tem carro, você tem casa, mas a gente tem patrimônio, mas naquela hora a gente precisa de dinheiro, né, Edni? A gente precisa de dinheiro. Então, essa campanha foi uma campanha maravilhosa. E além de eu ter conseguido dinheiro, eu fui muito forte para a cirurgia, porque eu tinha o amor de toda a cidade, de todos os meus amigos, do estado, porque até do país teve pessoas de Rondônia, Mato Grosso, que me ajudaram. Assim, a primeira noite eu fiquei sem dormir de alegria, porque nem tinha acabado direito de postar, já tinha gente depositando, vinha gente lá em casa. Eu chorei tanto, mas de alegria. E quando eu fui para a cirurgia, eu fui com toda essa força. Então o médico falou que eu poderia ir para a UTI, que eu não era para me assustar quando eu acordasse. E eu acordei na UTI, eles deixaram meu filho vir, então ele me vê, me deu força. E quando eu me sentia mal, lá na UTI, porque eu fiquei lúcida, então aqueles dias da UTI eu tinha traumas, até esses dias que eu ressignifiquei aqueles bip, pensando que eles eram para me salvar, não era para eu partir.
e eu sentia ondas assim de energia. Eu dizia, as orações das pessoas, porque eu fui por mim e fui por todos que me ajudaram, né? Porque tinha que dar certo, eu não me dava outra opção, né? E foi tudo, o médico programou uns 20 dias de internação, eu fiquei 11, né? Então foi tudo essa energia boa. Começou essa energia da sim, certo, né? sim, Então, muito certo. Positivo, né? Eu não sei, a minha vida toda agradecendo não vai chegar, né? O carinho de pessoas virem ajudar, de todos ter me abraçado, nossa, foi maravilhoso. Mas o importante é você estar aqui. Você está aqui, firme, forte, sim, né? Graças a Deus. E está aqui conosco contando essa história, sim. né? Da mesma forma, a Noi, né, Noi, muito obrigada por você vir aqui contar a sua história, que é uma história emocionante, de superação, muita superação, né? Ainda está em processo, né? Então eu queria que você contasse para nós qual é a sua história. Então, olá a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com a minha colega também. A minha história, ela começou em torno de 2014, mas há muito tempo antes eu já vinha me preparando para uma cirurgia ortognática, né? Eu tinha mordida cruzada e eu era classe 3, né? Então, o fato de fazer a cirurgia não era por estética, jamais foi por estética, é para organizar a mordida mesmo, porque os especialistas me falavam que eu iria ter muita dor aqui. Da ATM, né? Isso, ia ter muita dor com o tempo, e até uma amiga minha já havia feito e disse, Noeli, não espera chegar até o meu ponto que eu almoçava e eu acabava vomitando de dor depois, né? E ela disse, não espera esse ponto, é você ter tanta dor. Mas quando eu fiquei sabendo como era essa cirurgia, eu quis correr muitas vezes, porque é cortar tudo aqui, né? Puxar para frente, né? Para conseguir organizar. E você imagina você cortar tudo, ficar solto como uma dentadura e você puxar para frente, isso ser feito no teu rosto. Então eu quis correr. Aí eu não fiquei na opinião só de um profissional, né? Fui buscar 3 profissionais, mas eu confesso que eu retornei chorando dos 3, porque os 3 me falaram que eu tinha que fazer. Era uma classe 13. Era uma classe 13 e que eu iria ter problemas muito sérios, né? Então a partir disso, sempre fui um pouco assim, né? Tá, vamos lá, já que tem que fazer, vamos fazer, né? E vai dar certo, eu sei que não vai ser fácil, eu vou sofrer, mas vamos fazer, né? E fui bem positiva, assim, para a cirurgia, com o apoio da família, tudo. E aí eu fiz a cirurgia, me recordo quando eu acordei e pensei, nossa, agora tá feito, né? Mas a partir de então, é uma cirurgia muito difícil. Hoje eu até, assim como as bariátricas têm acompanhamento psicológico, hoje eu oriento, eu acredito que essa cirurgia ortognática deveria ter também um acompanhamento psicológico. Por quê? Eu fiquei uma semana de boca amarrada, né, cerrada, então não podia abrir a boca, então a alimentação era restritamente com seringa. Então, somente líquidos, né, e com seringa, a medicação, tudo. Então, é um sofrimento muito grande. E, mas eu enfrentava isso tudo. E essa cirurgia tem algo que dá uma parestesia muito grande. Sabe aquela anestesia de dentista que você não vê a hora que passa? Essa cirurgia dá no rosto todo essa parestesia. Só que você acha que isso passa num dia? Não. E já fez quase 5 anos que eu fiz e eu ainda tenho parestesia no queixo, né? Então, então vocês imaginam uma anestesia de dentista, você conviver com aquilo por anos, aquela sensação. Então você não consegue ler no início direito, se concentrar, porque você tem aquela sensação no rosto de anestesia de dentista o tempo todo, né? E assim, o sofrimento muito grande, assim, pós-cirúrgico, e de tomar banho, de precisar de ajuda, de você ficar realmente enfraquecida, né, em função de não se alimentar direito e tal.
Mas o que aconteceu? Então eu ia muito forte para isso tudo, enfrentei com muita força, porque eu pensei, vai passar, é um período que vai passar. E depois abri a boca, comecei a me alimentar e tal, mas aí, sempre que eu tentava soltar as borrachinhas que seguravam, né, que você usa borrachinhas por um tempo, ela tentava regredir de novo a cirurgia, tentava de novo a mandíbula vir para trás, né? E aí eu usei essas borrachas mais tempo, né, do que os outros, para tentar, porque eu dizia para o doutor, pelo amor de Deus, eu não quero passar por essa cirurgia de novo, né? Não só posso perder. A mandíbula que saía do lugar, né? Não, assim, ó, tinha que puxar isso para frente, né? Só que como ele puxou isso para frente, o meu queixo era um pouco protuído, então ele também cortou o queixo e empurrou para trás, né? Então acabou fazendo uma mentoplastia. Assim, ó, até na cirurgia, ele falou que quando ele foi para a cirurgia, ele não estava previsto a mentoplastia, que lá na hora ele achou que ia ficar melhor para mim, né? Mas aí, para as pessoas entenderem, 8 meses pós-cirúrgico, quando finalmente ele disse, ó, vou ter que tirar as borrachinhas, porque você não vai poder ficar com essas borrachinhas a vida inteira. E quando eu fiz a retirada das borrachinhas que seguravam a mandíbula, a maxila, aí eu comecei a enrolar a língua, sabe? A falar tudo enrolado. E eu estava num período da minha vida que eu sou psicóloga, né? Então eu estava em ascensão na minha carreira, né? Muitos pacientes. Você já era formada Já era formada em psicologia, já estava atendendo, então eu estava realmente em ascensão na carreira, muitos pacientes, estava muito feliz e estava terminando sociologia também, né? A minha segunda faculdade. E aí, o que complicou foi que a minha língua começou a enrolar e eu falava, as pessoas não me entendiam. E eu fiquei com uma aparência muito horrível. A minha aparência, assim, eu falava e a língua vinha toda para fora no falar. E as pessoas não me entendiam. Eu só não vou expor como eu estava, porque realmente eu não quero me expor a esse ponto, mas só quem vê realmente como eu estava que entende um pouco a situação que foi. E aí, o que mais doeu na época foi assim, ó, não ter... Quando começou a me dar isso, eu pensei, não, eu vou no dentista, eu vou no médico e a gente vai resolver isso, né? Mas o que me assustou foi quando eu comecei a perceber que não tinha explicação pelo que tinha me dado e não tinha solução, né? Não tinha nem diagnóstico, que dirá prognóstico, né? Aí eu só ouvia dos neuros, porque daí eu fui em fono, fui em tudo que é profissional, eu só ouvia eles dizer que eles não sabiam o que tinha acontecido comigo. E eu fiz exames assim, ó, dos pés à cabeça, fiz muito rápido, todos os exames particulares, também gastei muito na época, porque eu não queria ouvir de um profissional me dissesse assim, se você tivesse vindo antes eu tinha o que fazer, agora não dá mais. Aí fui logo e mesmo assim eu não tive explicação do que aconteceu comigo, então... mas como a fala vinha assim com a língua para fora, as pessoas, né, ao meu redor se assustavam muito. Os meus amigos me viam, quem me conhecia antes, me via depois, eles choravam. E eu não lembro, às vezes uns se seguravam para não chorar na minha frente, mas outros choravam. E eu pensava, meu Deus, né, eu devo estar mal mesmo, a pessoa está chorando, né? Mas eu confesso que eu não me lembro assim, eu só sei que eu estava assim por causa do vídeo que eu gravei mandando para São Paulo em busca de ajuda. Mas na época, eu não sei se eu não estava se dando conta? Não, que eu estava assim, eu acho que eu não me olhava no espelho ou talvez mesmo Deus não me permitiu, na época, me ver assim. Eu sei que eu estava assim por causa dos vídeos, mas eu não me lembro. Tanto é que eu saía, ia na lotérica que a gente tinha, conversava com todo mundo e eu dizia para as pessoas, vocês estão me entendendo? E eles falavam que sim. Aí depois que eu fiquei melhor, eles me contaram que eles não me entendiam, não entendiam o que eu falava.
E aí veio o pior, porque daí a minha profissão dependia da fala. E eu lembro muito bem da minha sócia Chancarline, que é psicóloga também, no dia que eu tive que dar baixa no meu CLT. Porque eu não conseguia mais atender. E ela fazia isso chorando. Ela dizia, eu não acredito. Por quê? Porque eu pedia para os médicos, eu vou ficar assim ou eu vou melhorar? Eles diziam, a gente não sabe. Não sabiam nem dizer se ia melhorar e nem se ia Não, a gente não sabe se você vai evoluir para pior ou se você vai ficar assim ou se você vai ficar boa, a gente não sabe. E como a aparência que eu tive era mesmo de uma pessoa que tivesse tido um derrame, né? E as pessoas se assustaram tanto que eu lembro que na época, assim, a comunidade toda se mobilizou, a região se mobilizou rezando. Então eu tive muitas rezas nas igrejas de todas as religiões. Eu estou pagando promessas até hoje que as pessoas faziam para mim, né? Que eu agradeço muito, muito. Eu acho que eu só superei mesmo pela força, também que veio pela fé, porque eu não tive... a medicina fez tudo o que podia por mim, mas nesse caso a medicina não tinha explicação. E aí eu acho que foi muito pela fé da minha família, eu abalei toda a família, abalei minha filha, abalei meu marido, meus familiares, do jeito que eu estava, assim, né? né? Que idade tinha sua filha na época? Ela tinha 13 para 14 anos, bem na adolescência. A mãe, então, estava formada em psicologia, sociologia e aí ela não podia atuar, né? E estar daquele jeito, né? Deixou todo mundo muito triste. Mas então, assim, a mobilização da comunidade, eu lembro que tempos depois eu encontrava pessoas e elas diziam, então é você, sabe que a gente rezou uma semana inteira para você na escola, no intervalo, porque como eu era professora também, né? Então, assim, promessas, eu tenho que ir para Aparecida ainda. As pessoas diziam, se ela ficar boa, ela vai para Aparecida. Então, eu tenho muitas coisas para pagar, que eu agradeço muito. Então, teve todo esse lado ruim da doença, assim, que me abalou. O pior ainda, além do que aconteceu comigo, nega, dá para te chamar, sim, né? À vontade. Foi que nesse período me deu pânico e ansiedade. E isso foi quase pior do que não falar. Então eu, como psicóloga, pude experienciar o que é umas crises de pânico, ansiedade e depressão. Então quase que esse período foi quase que pior do que não falar, porque é horrível. Hoje eu me considero uma profissional melhor, né, por ter ido buscar mais a fundo ainda, ter vivenciado tudo isso. Então, assim, nossa, é estranho falar que pós isso tudo, hoje eu sou uma pessoa melhor, uma profissional melhor, eu dou mais valor para minha vida, porque na época eu lembro que tudo que eu queria, eu olhava as pessoas assim, eu assistia televisão, né, e eu olhava as pessoas falando, né, e eu pensava, meu Deus, como eu queria falar, né? E aí eu gostava muito de fazer caminhada, de comer bergamota mesmo, né? E eu não podia comer bergamota, eu não podia caminhar. E assim eu pensava, tudo que eu queria de novo era poder caminhar, tudo que eu queria de novo. Então assim, o que eu quero... Por que você não conseguia caminhar? Porque eu estava deitada logo pós-cirúrgico, eu fiquei tão fraca, entendi, né? entendi. Que eu fiquei um bom período sem caminhar na época, né? E depois eu não podia me alimentar direito, né? Lógico, a notícia ruim é que após isso tudo, eu perdi a cirurgia ortognática. E hoje, a sequela que eu tenho é que eu não mastigo. Eu como tudo mais assim líquido e pastoso e eu não mastigo. Então a notícia ruim é que eu vou ter que refazer a cirurgia. Então imagina só, né? Sim. E quando de novo eu estava no dentista para repor de novo o aparelho que eu já tinha tirado, até eu brinco que eu posso entrar para o Guinness Book de tempo que eu usei aparelho, porque acho que faz uns 14 anos que eu uso aparelho, né? Quando eu estava no dentista colocando o aparelho de novo, para me preparar de novo para uma próxima ortognática, eu pensei, né? Porque daí
Porque a decisão de fazer, conversando de novo com profissionais, como eu não mastigo, isso dá problema de estômago. Sim, claro. E aí, com a idade, né, avançando, então eu vou ter que fazer. E vou com fé, eu acredito que dessa vez vai dar tudo certo, né? Mas assim, a mensagem que eu quero deixar para todos é que a doença, a gente estava comentando, né? Eu acho que é uma das piores coisas que o ser humano pode passar, sabe? E é só quando você perde a saúde que você dá valor para ela. O quanto é importante, a gente cuida de tanta coisa, o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? E assim, dar valor quando você caminha, quando você enxerga, quando, né? Então, e muitas vezes a gente se pergunta, né? Eu acredito que você também se perguntava, por que comigo, né? Deus, por que você permitiu? Né? Eu nunca fiz nada de mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu não mereço esse castigo. Até eu brinco, porque depois a gente brinca um pouco, né? Que se tudo que você planta colhe, eu não plantei isso não. Alguém sabotou a minha horta, né? Não plantei isso não. Mas aí eu vi umas palavras bem interessantes que servem, que me falaram, foi até de um padre, mas em respeito a todas as religiões, ele falou que a doença não é algo que Deus quer para nós, e de forma alguma é um castigo. Que a doença é da nossa condição humana. O humano adoece. Não é Deus que quer, mas nós precisamos dele para ter força, para passar por ela. Mas não é Deus que nos castiga, é da nossa condição humana. Né? Então, olha que interessante. Né? Porque Deus leva tanta culpa, né? Deus leva tanta culpa, até em períodos, né, de aula, qual é a palavra que a gente mais diz? Ai, meu Deus. Exato. Ai, meu Deus. Né? Mas no Deus final, me pague. Deus me pague. Né? Mas quantas vezes a gente diz obrigado, meu Deus? Exato. Né? Exato. O obrigado a gente geralmente esquece, né? Mas como você falou, meu Deus, o que eu faço? Né? Mas a fé, ela é importantíssima. Os amigos, a família, sabe? Então, o que eu vejo, assim, que nem o caso da Edni, que a gente esteja mais próximo, assim, sabe? Vendo o caso da Edni, eu pensei, meu Deus, eu preciso me aproximar mais da Edni. Eu conhecia a Edni assim, oi Edni, como é que vai? Da cooperativa, Edni da cooperativa. Quando eu vi aquele vídeo da Edni, imediatamente eu mandei uma mensagem para a Edni, eu posso compartilhar esse vídeo? Né? Então, assim, eu acredito que as pessoas precisam chegar e pedir, o que você precisa, o que eu posso fazer por você? Né? Porque na condição que você é formado em psicologia, né? Então nesse meio tempo imagina o que passou na tua cabeça, poxa. Eu me pedi assim ainda no hospital, para quê? O que eu tenho que aprender ainda com essa doença? Porque eu já tinha passado por assim a minha vida, eu perdi mãe cedo, então eu sempre digo que a gente tem saudade de ser filha, mas depois eu supri essa saudade sendo mãe. Aí criei meu filho sozinha, com muito orgulho, e de repente, né, a gente perdeu o cunhado, a minha irmã estava doente, vem isso, né, que eu me considerava forte. Agora eu já vi que com isso, com o meu vídeo, que eu criei muita coragem para fazer ele, eu vi que eu já encorajei outras pessoas. Que tem muitas pessoas, claro, que vivem muito, socialmente muito abaixo do que nós. Eu tenho um emprego que nunca um dia atrasou meu salário, mas mesmo assim a gente precisa de ajuda, né? Eu pensava assim, às vezes, que eu ia ser julgada, eu dizer, ela precisa de ajuda com tantas outras pessoas, mas naquele momento sim, e que as pessoas gostam de ajudar, né? Que a gente precisa ter essa coragem, porque o ser humano, ele é tão maravilhoso, que muitos dizem, o ser humano não tem mais jeito. Tem sim, porque ele gosta de ajudar, né? As pessoas vinham, e não é fácil a gente ter que pedir ajuda, mas foi necessário.
E eu encontrei muitas guerreiras no meio do caminho, eu perdi muitas. E muitas eu consegui ajudar, não financeiramente, mas com palavras. E como é bom, né? Você que é psicóloga, né? Que a gente precisa ouvir. E as doenças geralmente... A gente comentou, antes que a gente estava conversando nos bastidores, sobre o cabelo. Né? Que a gente às vezes se arruma toda, assim, não sei o quê, mas falta alguma coisa, né? E aí Ednei passou por essa experiência. Sim. Né, Ednei? Eu estava preparada, o médico logo falou que ia cair o cabelo. Então foram exatamente 14 dias, era a véspera do carnaval e o meu cabelo começou a doer. E ele começou a cair, eu pegava nele e caía. Quanto mais, se eu ficasse o dia inteiro tomando banho, ele ia cair. Aí a minha irmã veio e cortou ele, porque ele doía muito. Aí a minha irmã e a minha nora choraram. E eu pensei, não vou chorar, é só o cabelo. Mas chega uma fase que tu se enjoa de olhar no espelho. Que o espelho não é teu amigo, né? Tu pensa, é só o cabelo, só que o cabelo, de certa forma, é uma fortaleza da mulher, né? E aí você, às vezes, diz, não vou gastar com shampoo. Aí eu brincava, eu vou tomar banho, vou demorar mais porque eu vou lavar o cabelo, né? Mas... Sim, é bom a gente rir da gente mesmo, né? É bom quando a gente consegue isso. Mas quando os fiozinhos vêm, a gente agradece, né? Que eles estão vindo. Mas o espelho, para você também, né? Ele foi um problema. E a gente tem que fazer as pazes com ele. Eu estou fazendo aos poucos as pazes com ele. E que a beleza, ela tem que ser além da física, né? A beleza interior. A gente exalar amor, né? Tu dar um sorriso, um bom dia. Às vezes, para uma pessoa, era só o que estava faltando, né? Então, a beleza tem que ser muito além da física, né? Tem pessoas que procuram só beleza física e interiormente elas não são belas, né? Falta aquela essência, né? Noi, e quanto tempo você levou para voltar a falar? Assim, eu levei em torno de 3 anos, 4, para poder falar do jeito que eu estou falando agora. Até para mim, estar aqui falando em frente a câmeras, né, é um desafio, né, porque do jeito que eu falava, e hoje ainda, às vezes puxa um pouco, né, a fala, mas eu estou bem melhor, quase falando perfeitamente bem de novo, mas eu fiquei muito tempo, mas assim que foi aos poucos assim melhorando, né, e eu fui em vários profissionais, então nesse período, como eram movimentos involuntários, eu queria fazer um movimento e o rosto fazia outro, né, eu tomei, foi meio que eu acho que num desespero de alguns especialistas, neuros, né, eles me deram um remédio de Parkinson, né, para as pessoas que tremem, né, o Parkinson, movimentos involuntários. E esses remédios me deixavam, nossa, assim, se eu tivesse mais tempo, assim, né, para falar, eu voltei a dar aula, né, mas ainda falando, mas assim que as pessoas começaram a me entender um pouco, eu já voltei aos pouquinhos, né, mesmo resistindo, mas com a força da família, eu voltei ao trabalho. Mas assim, eu dava aula e eu esquecia o que eu estava falando, né, mexeu muito com neurológica, a medicação, né, também. E aí, quando eu não desisti, eu pensei, não, até eu ir num especialista, então, em movimentos involuntários, né, eu não vou desistir. Foi quando eu fui para Porto Alegre, então, na Santa Casa, e na primeira consulta ele me avaliou, todos sempre eles sempre se assustavam comigo, né, e eu pensei, em Porto Alegre eles vão saber o que eu tenho, né, não sabiam. Aí, ele acolheu a demanda e ele disse, em 30 dias você volta. E quando eu retornei em 30 dias, aí ele olhou para mim, porque eles iam se reunir com toda a equipe de neurologistas lá da Santa Casa, para ver o que tinha acontecido comigo. E quando eu retornei em 30 dias, ele olhou para mim e ele falou, a gente não sabe o que aconteceu contigo.
E eu já comecei a chorar na época, né? Pensei, nossa, eu vim aqui, eles também não sabem, então continuo na mesma e tal. Aí ele falou, a gente não sabe o que aconteceu contigo, mas nós todos chegamos à conclusão que Parkinson você não tem. Então a gente vai retirar essa medicação de Parkinson. E o movimento assim do restante do rosto estava normal, os olhos, tudo, assim, eu sentia. Tudo normal. Tanto é que eu fiz o exame para ver se tinha cortado algum nervo e não houve corte nenhum na cirurgia, né? Então assim, é realmente inexplicável. Eu cheguei inexplicável, eu cheguei a ouvir de profissionais, você teve azar, né? Você, assim, de profissionais que não quiseram mais me ver, né? Porque não sabiam realmente o que fazer comigo, né? Então, aí depois disso tudo, daí olha só que interessante, quando retiraram a medicação de Parkinson e aí aumentaram o remédio para ansiedade, aí eu comecei a melhorar. Olha só. Aí, assim, aos poucos, eu fui recuperando, mas bem aos poucos, assim, até... Lentamente. Assim como eu evoluí, né, do nada, eu também fui melhorando sem diagnóstico, sem prognóstico, e lentamente fui melhorando e hoje eu falo bem, né, perto do que eu falava. Sim, porque a gente te entende perfeitamente, né? A gente não chegou a te conhecer, né, naquela época, né? Mas essa cirurgia vai dar tudo certo e você vai voltar aqui para contar para nós o antes e o depois. A Edni também vai voltar aqui para contar para nós o antes e o depois, né, Edni? Tu já teve alta, Edni? Agora eu tô de férias. Ai, que delícia! Agora eu tô pronta para nos próximos dias vou voltar para trabalhar. Nossa, o trabalho realmente ele dignifica o ser humano, porque você sente muita falta do trabalho, né? Mesmo que com o Covid, então muita coisa estaria parado, porque eu dou cursos e lido muito com mulheres. Então, agora não está... A Edni ensina as mulheres a fazer delícias, né? Ela dá ela faz umas cucas que ninguém faz, sabe? E eu aproveitei esse tempo de férias agora. Meu período sempre é com muita live, né? Porque teve muita live, muito curso. Então, eu aproveitei para me aprimorar, né? Porque eu sempre tive certeza que eu ia voltar, né? Mesmo nos dias difíceis... Eu pensava, não, isso vai passar e passou. Se você ficasse ociosa, o tempo demoraria mais, né? Só nos dias assim de muito enjoo, foram poucos dias que eu fiquei de cama mesmo. Tentava, né, me levantar, porque o primeiro médico me disse, tente não ficar muito na cama, porque a cama debilita. E eu levei isso assim no pensamento e fiquei o menos, mesmo que estava ruim, eu ficava de pé, né? Então, já vamos aproveitar e viver mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. E aí passa na cabeça da gente, nossa, eu vivi tão pouco, né, quando você recebe um diagnóstico de uma doença assim que até tem medo de falar o nome, né? Aí você pensa, nossa, eu vivi muito pouco, preciso viver mais, né? Eu tenho que fazer tanta coisa. Eu preciso saber viver. Eu tenho tantos planos, eu quero ajudar tantas pessoas ainda. E agora eu tenho certeza que isso vai... eu nunca perdi a fé, né? Assim, a minha fé, ela aumentou muito. Eu tive muitas conversas de perto com Deus, né? Eu digo, a gente pede tudo para Deus, mas a gente tem que ajudar Ele, né? A gente tem que se ajudar, né? Porque Deus faz tudo pela gente. Realmente Ele não nos dá a doença, né? Nos dá força. Tu já tem marcado essa cirurgia? Ainda não, eu pretendo fazer ela no final do ano, até porque como agora estou trabalhando muito, né? Que bom, feliz. Sim, assim que isso foi muito bom, porque assim que eu retornei de volta, de novo os pacientes retornaram e eu tinha muito medo, porque eu tinha começado zero de novo, né? Mas isso
assim que eu consegui retornar de novo, voltou, né, tudo. Então, como agora estou trabalhando muito, estou com muitos pacientes, estou dando aula também, então a gente pensou em fazer no final do ano, porque vai ter um período de 15 a 20 dias que talvez eu não vá poder falar novamente, então eu vou esperar as férias. Mas depois dessas férias e desse período, desses 15, 20 dias, tu volta aqui então para contar para nós, né, o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico, como foi, né? Meninas, eu quero agradecer vocês de todo o coração, quero deixar a palavra para as considerações finais de vocês e o convite da Top TV SC e os agradecimentos também do Conta Pra Nós por vocês terem aceitado, né, contar para nós a sua história, porque às vezes as pessoas pensam que a vida é só uma alegria, né? A gente quer mostrar a alegria da superação, que vocês foram guerreiras, que vocês venceram, né, e superaram, e estão aí para ajudar outras mulheres, né? Edni, suas considerações finais. Eu quero agradecer vocês por terem lembrado de mim. Então a minha mensagem é que vocês agradeçam todo dia a saúde, agradeçam todo dia por poder ir dormir e acordar. Eu acordo de manhã e digo para mim, às vezes em voz alta, às vezes, bom dia vida. E assim, muita vida para todos. A coisa mais importante realmente é ter saúde, porque o resto a gente corre atrás. Você acordar sem dor, acordar sem pensar que médicos que eu vou enfrentar hoje, o que eu vou fazer hoje, é uma graça de Deus. E a família, os amigos, é muito importante a gente estar cercado de pessoas boas. Então, muita vida para todos. Muito obrigada. Noi. Da mesma forma, eu agradeço o convite e faço as palavras da minha amiga também, né? Também essa questão de valorizar a vida, né? E eu sempre brinco hoje, às vezes as pessoas perguntam, você está bem? Tudo bem, né? Aí a gente fala, olha, se você não tem nenhuma dor, né? Se você não tem, né, do que se queixar, aproveitar as coisas simples, né? Como tomar um chimarrão com alguém, né? A gente que é aqui da região, que tem essa cultura, estar com as pessoas que você gosta e você percebe que a vida ela é curta, ela passa muito rápido. Então é preciso viver o dia bem cheio, né? Para a gente poder chegar lá adiante e pensar, poxa, eu já estou com tal idade, mas eu vivi, né? E não deixar, eu sempre falo para os pacientes, para todo mundo, que a gente precisa viver o caminho e não só a chegada, né, para a formatura, para a construção da casa, para quando eu ficar idoso eu usufruir da vida, né? Não, eu tenho que viver todo dia, o dia a dia. E só agradecer tudo. Porque se você parar para pensar o que você tem para agradecer, o que você tem para reclamar, você tem muito mais a agradecer do que a reclamar, né? Às vezes a gente fica naquele ponto ruim, a gente tem que desviar. É só um ponto em toda uma folha em branco de coisas boas que a vida tem, né? Muito obrigada pela participação de vocês. O programa de hoje, o Conta Pra Nós, é preciso saber viver. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário sobre o tema que você quer que nós abordamos nos próximos programas. Muito obrigado a todos, 1000 vezes gratidão por estarem conosco na Top TV SC. Quando é gravado, a gente se permite errar. Mas e quando é ao vivo? Não, quando é ao vivo você não erra. Quando é ao vivo, você só esquece umas coisas, mas você esquece algumas coisas, Sim, você mas não volta erra. lá, daí a pessoa nota que é ao vivo, a pessoa não sabe. Como é que pode, Eu né? só pensava que o que eu não queria